Fala traders, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais uma vez, a operação que eu tomei no dia de hoje. Poderíamos ter pegado novamente duas operações que estavam dentro do nosso operacional, tá? A operação teoricamente mais forte e dentro 100% da estratégia seria essa operação aqui, ok? Mas eu peguei esse movimento, tá? Eu vou te explicar o porquê desse movimento aqui de compra, beleza? Então vamos lá, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like, que eu vou te ensinar tudo aqui dentro desse canal 100% gratuito. A melhor estratégia e a mais simples para você aprovar todas as suas contas de mesas financiadas, para você literalmente ser consistente no trade. Aqui não vai ter baboseira teórica, muita coisa de nome para você ficar confuso e quando chegar na frente do gráfico você não conseguir fazer as suas operações, tá? Aqui você vai aprender coisas simples e básicas que funcionam no mercado e tá resultados de verdade, beleza? Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, né, não preciso ficar reforçando aqui todo o vídeo, mas para você que não assistiu nenhum outro vídeo, eu te recomendo que eu falo sobre os horários específicos, os horários que existem dentro do mercado, né, os horários do algoritmo bancário. Que horários são esses? Esses horários que são entre 3 da manhã às 5 da manhã, horário de Nova York, essa é a seção de Londres, e de 8 da manhã às 10h30 da manhã, horário também de Nova York, e essa sessão é New York Kill Zone. São apenas os dois horários que eu opero, os dois horários que eu fico na frente do gráfico, então você não vai ficar mais do que 2 horas na frente do gráfico, tá? Obviamente, você não precisa também ficar esse tempo todo esperando a operação te dá um gatilho de operação, né? Mas você pode colocar os seus alarmes e os pontos, né, de liquidez, aonde o preço ele pode bater ali e tomar, e assim que chegar no seu alarme ali, você vem para frente do seu computador para você fazer as suas operações, tá? Então nossas operações sempre vai ocorrer entre essas duas sessões, de 3 às 5 da manhã, sessão de Londres, horário de Nova York, de 8 às 10h30 da manhã, também horário de Nova York, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre esses horários, essa estratégia, te aconselho que você assista os vídeos anteriores para você entender um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Bom, por que eu peguei primeiro essa operação de compra aqui e não esperei essa operação de venda, que seria literalmente em cima da nossa estratégia? Para você que não entende, a nossa estratégia é baseada apenas em dois padrões, tá? Primeiro, é um padrão de alta, aonde ele vai tomar essa liquidez na parte de cima, vai fazer o movimento ao contrário, me mostrando aqui, me dando um gatilho de entrada, um FVG, um imbalance, né? Um engolfo de baixa, todas essas coisas para mim poder fazer uma venda depois de uma tomada de liquidez, ok? A mesma coisa é um padrão de baixa, onde a gente vai fazer compras, tá? Então ele vai me dar aqui uma confirmação e eu vou efetuar compras depois de uma tomada de liquidez, uma confirmação de entrada, e aí sim eu vou colocar as minhas ordens compradoras aqui neste momento, ok? Porém, existe algumas outras coisas que, obviamente, que eu não entrego aqui no canal, por quê? Porque são coisas mais privadas que eu entrego dentro da minha comunidade, todas essas coisas, porém eu vou tentar ser o mais claro possível aqui para você começar a ter resultado dentro do mercado. Então, primeiramente, eu venho aqui, né, em uma hora. Na verdade, eu venho em um dia, né, como vocês sabem, eu faço a minha marcação da minha mínima do dia anterior e a minha máxima do dia anterior. Então, eu tinha aqui o meu PDL, né, que é o meu Preview Daily Low, e eu tinha o meu Preview Daily High, que é a minha mínima do dia anterior e a minha máxima do dia anterior. Como você sabe, eu faço essas marcações e eu espero que o gráfico ele manipule ou o mínimo ou o máximo dentro do horário do algoritmo, onde eu espero aqui que o algoritmo vem, toma essa liquidez. Nossa, ficou muito feio isso aqui porque está em um dia. Vamos voltar aqui para me desenhar para vocês para ficar mais bonito. Então o que eu espero aqui vamos lá, beleza. Então sempre na sessão eu espero que o preço manipule, né, a minha máxima do dia anterior ou a minha mínima do dia anterior dentro da minha sessão horária, ok? Então faço a marcação aqui
do máximo e do mínimo. E aí eu espero as minhas confirmações de entrada. Como você pode ver, essa manipulação maravilhosa que ocorreu aqui da minha máxima do dia anterior, e como você pode ver, o preço está revertendo muito forte. Porém, existe alguns padrões também que alguns padrões de vela que me mostra confirmação de entrada e que me mostra que o preço ele pode reverter dali, ok? Mas antes disso eu preciso de ter liquidez prévia, eu preciso que o gráfico manipule uma liquidez para depois tocar nesses padrões. Um desses padrões se chama Break Blocker. O que significa isso? Significa que simplificar o mais básico para você aqui, tá? Aonde eu tenho uma vela, né? E aí eu tenho um pavio considerável, um pavio que me mostra que realmente teve uma rejeição de força aqui, aonde esse pavio também liquidou todos os pavis anteriores. Então eu venho aqui, tive liquidação aqui, e aí o que eu espero? Eu espero que o preço ele toque nesse pavio aqui, né? Como você pode ver, ele não tinha sido tocado ainda, então a gente tinha esses pontos aqui de liquidez, esse ponto aqui de liquidez, e dentro do nosso horário operativo, como você pode ver aqui, ó, o preço tocou 9h15 da manhã, tá? Então entre 8 às 10h30 da manhã tá dentro do nosso horário operativo. E aí ele também estava muito próximo do nosso Previous Daily Low. O que significa isso? Ele poderia estar muito bem vindo aqui, né, para poder buscar esse Previous Daily Low para poder fazer essa manipulação e subir aqui. Porém, como o preço ele está de alta e ele teve toda essa rejeição aqui em 15 minutos, lembrando que eu não faço operações em 15 minutos, tá? Eu venho aqui no time de 1 hora para me poder visualizar o que está acontecendo no preço, depois eu vou abaixando, e nesse exemplo, tá? Nesse exemplo desse break block aqui, dessa mecha, né, dessa sombra de vela, eu visualizei ela aqui em 15 minutos. E aí eu desci para 1 minuto, que é o meu horário operativo. E o que eu preciso que o preço faça depois que tocar, né, teoricamente, nessa vela, né, nessa sombra de vela ali, aonde tem muitas ordens pendentes e aonde tem muita liquidez na parte superior. Eu espero que o preço ele me mostre, né, uma reação muito forte. Então, imagina aqui que essa aqui era a minha zona. Vamos colocar aqui. Essa aqui era a minha zona, né? E aonde o preço ele tocou. Então, o que eu preciso? Eu preciso que após ele tocar, ele me dê uma reação muito forte do preço. Então, exemplo, o preço ele estava vindo aqui de uma queda, né? Até tocar nesse break block aqui, e aí ele teve uma reação muito forte. O que significa? Significa, ó, eu não quero ficar na parte de baixo. Eu vim aqui para poder tomar liquidez e eu vou subir. Então, se você quiser ir comigo, você me acompanha, ok? Então, basicamente, é dessa forma. E aí, depois que ele faz esse rompimento aqui, né? Na verdade, às vezes nem precisa fazer um rompimento, mas isso é uma confirmação de entrada. Eu vou buscar uma zona de imbalance que se chama FVG, Fair Value Gap. O que significa isso? Uma zona vazia que não tenha sido tocado ainda, para o preço ele vir fazer esse reteste aqui para continuar subindo, tá? Então, basicamente, é quase a mesma coisa da nossa estratégia de tomada de liquidez, né? Porém, isso aqui, além dele tomar a liquidez, ele vai tocar ainda em uma zona de break block, beleza? E aí, o que o preço fez aqui? Olha só que interessante. Ele tocou, né? Além dele ter tocado aqui, ele, bum, teve uma explosão muito forte. Nessa explosão muito forte aqui, o que o preço ele me mostrou? Opa, eu não quero ficar aqui na parte de baixo, eu quero tomar a liquidez da parte de cima, principalmente, e tomar a minha liquidez do Previous Daily High. E aí, o preço, ele teve toda essa reação compradora aqui, e aí o que ele me deixou aqui? Ele me deixou um Fair Value Gap, né? Que significa que deixou um vazio aqui. Então, você pode ver que dessa vela aqui, olha só que interessante, dessa vela aqui até essa vela aqui, tinha um vazio. E aí, o que o preço fez? O preço veio, tocou nesse vazio, cobriu todo esse vazio para continuar esse movimento de alta. Então, aqui foi a minha operação, tá? Então, eu venho aqui e coloco a minha operação compradora aqui. Aonde que eu coloquei o meu stop? Eu coloquei o meu stop um pouco abaixo, tá, da vela que gerou um imbalance. Então, essa vela aqui
que gerou todo esse imbalance aqui. Eu coloquei o meu stop um pouquinho abaixo aqui e busquei um alvo aí de 1 para 3, basicamente, né? Se eu não me engano, eu coloquei um pouco mais acima, que foi o alvo de 1 para 3 certinho aqui. Exatamente isso aqui. Beleza, que foi esse alvo. Então, como você pode ver, o preço ele veio aqui, tomou essa liquidez, olha só, teve um rompimento forte, voltou para testar e boom, teve essa explosão para cima. Então, esse padrão é um padrão muito forte. Tomada de liquidez, rompimento de estrutura, confirmação aqui no FVG e boom, o preço toca e sobe para o seu alvo, tá? Então essa aqui foi a minha primeira operação do dia de hoje, ok? Por quê? Porque eu esperava que o preço tocasse essa máxima do dia anterior. Ah, por que você não colocou o seu alvo até aqui em cima? Porque eu não precisava disso, tá? Eu não preciso colocar um alvo tão grande. Eu busquei aqui meu alvo de 1 para 3, que inclusive eu passei na primeira fase de uma conta financiada de 50 mil. Vou colocar aqui para você ver na tela. Então, em uma única operação eu passei na primeira fase, eu fiz aí 8% da minha operação aí, tá? E aí eu esperava, né, uma outra operação, que foi o que aconteceu aqui. Então lembra da nossa estratégia em si? A nossa estratégia máxima do dia anterior e mínima do dia anterior. Então o que eu busco aqui? Marcação da minha máxima, meu previous day high, e marcação da minha mínima, meu previous daily low. Dentro do nosso horário, o algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui uma manipulação de topo, tirando todas as pessoas que estão vendidas aqui, me dá uma confirmação para fazer o movimento ao contrário. Simples assim. Se você quer entender um pouco mais sobre essa estratégia, assiste aí os últimos 3 vídeos que eu soltei no canal aí para você ver como que funciona. Basicamente, essa entrada aqui foi como a entrada de ontem, se eu não me engano, ou anteontem. Vocês podem procurar aí no canal que você vai ver. O que o preço fez aqui? Eu tinha a minha máxima do dia anterior, ele rompeu com muita força, então pega esse sequencial aqui, boom, fez esse rompimento. Depois desse rompimento, eu tive essas duas velas aqui negativas, mas essas velas aqui não me deu nenhuma confirmação, e foi aonde eu tive um outro rompimento de topo aqui. Então você pode ver que isso aqui apenas foi uma outra armadilha. Por quê? Porque rompeu o máximo anterior. Então muitas pessoas poderiam ter colocado a sua venda aqui e deixar o preço rolar, pensando que o preço ia cair. E aí o que o algoritmo fez? Mais uma vez, ele veio e boom, tomou todas essas pessoas que estavam aqui na parte superior. E logo ele ter tomado essa liquidez aqui, ele me deu uma confirmação de entrada. Que confirmação é essa? Primeiro, ele me deu o engolfo de baixa. Então, o que significa esse engolfo de baixa aqui? Muita força vendedora. Porém, eu esperei uma outra confirmação, que seria o engolfo de baixa e um FVG. Novamente, um Fair Value Gap. Então, dentre essa vela aqui a essa vela aqui existia um novo vazio, aonde o preço ele não tinha sido tocado ainda. Então venho aqui e faço essa minha marcação aqui. E aí, quando o preço ele fez esse Fair Value Gap, eu coloquei a minha operação aqui, teoricamente colocaria a minha operação aqui, cobriria os meus topos aqui e buscaria um alvo aí de 1 para 3 ou 1 para 2 no mínimo, tá? Então, como você pode ver, o preço ele rompeu aqui essa máxima, ok? Rompeu a máxima do dia anterior, me deu uma confirmação de entrada e boom, o preço caiu. E como hoje é sexta-feira, eu acredito que ele não tenha toda essa força, mas o preço, como ele rompeu uma máxima, agora ele vai vir buscar uma mínima, e é dessa forma que o preço trabalha. Ele trabalha criando máximas, mínimas, rompendo mínimas, buscando máximas, e assim ele vai trabalhando, gerando liquidez, tomando liquidez, para o preço ele fazer toda essa movimentação. Para você que não sabe, a liquidez ela é a gasolina do mercado. Então, você que opera suporte, você que opera resistência, você que opera linha de tendência, pare de operar isso imediatamente, porque você não está tendo resultado, porque você sempre fala, mas o preço rompeu aqui, mas o preço tomou minha entrada aqui, isso não funciona para mim. Mas na verdade não é isso. Você não está sabendo encontrar os pontos de liquidez, não está entendendo o que é liquidez no mercado, aonde o algoritmo bancário, dentro do nosso horário específico, tá? Entre 3 da manhã às 5 da manhã, horário de Londres, e entre 8 da manhã às 10 e meia da manhã, horário de Nova York, o preço ele vai apenas manipular
para depois fazer a distribuição, tá? Então eu te aconselho, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também os outros vídeos para você assistir. Então deixa seu like, presta bastante atenção em tudo que eu estou passando para vocês aqui, porque isso é operações na prática. Isso aqui eu estou te mostrando o meu resultado, como eu coloquei aqui no vídeo. Eu fiz $2.500 apenas com essa operação. Essa operação demorou quanto tempo? Ó? Ela me confirmou aqui. Vamos colocar aqui embaixo para você ver, ó. 9h33 da manhã, quando foi 9h58 da manhã. Então, menos de 30 minutos eu tive a minha operação vitoriosa. A mesma coisa se eu tivesse entrado aqui nessa operação, ela me confirmou 10h14 dentro do meu horário operacional, de 8 às 10h30 da manhã. E quando foi exatamente 10h42, onde já teria saído teoricamente do nosso horário operativo, mas a minha operação foi dentro do horário, então é isso que importa para mim, ok? E 10h42, em questão de 20 minutos também, ela teria me dado essa outra vitória aqui, beleza? Então espero que você tenha entendido aí. Curte esse vídeo, assista os outros vídeos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Não vou estender muito mais esse vídeo, ok? Mas é para te mostrar o operacional de hoje, é para te mostrar como que realmente funciona. Coisa simples, tomada de liquidez, movimentação do mercado, dentro do horário específico, dentro do horário do algoritmo, confirmação de entrada e take, beleza? Então fechamos essa semana aí com 100% aí de assertividade, pegamos aí, se eu não me engano, 3 operações ou 4 operações na semana e é sobre isso. Então vamos para cima e até o próximo vídeo.